Seja bem-vindo a mais um episódio do Pushing Talks, onde a gente semanalmente fala de marketing, vendas, alta performance para os setores que a Pushing atua. Setor moveleiro, delivery, o que mais? E-commerce, vamos trazer o Gui aqui, né? IA, né? O nosso squad novo de IA que está nascendo. Como vocês sabem, meu nome é Luiz Felipe, sou CEO da Pushing e hoje eu trouxe aqui duas pessoas que são experts no setor moveleiro. Patrícia Nelpman, que cuida de todo o processo comercial junto aos clientes, e Cauã Cara, o nosso especialista em prospecção. Vamos falar diretamente aí do processo de captação de arquiteto e tudo mais, tá? Queria que você se apresentasse, então, conta aí, se apresenta para o pessoal, Paty, se apresenta depois. Bom, pessoal, meu nome é Patrícia. Eu atuo aqui na Push na área de vendas, então cuido de toda essa parte de treinamento, de consultoria de vendas, ajudando o time aí a destravar todos os problemas que acontecem. Estou aí para ajudar o time. Muito bom, muito bom. E você? Bom, pessoal, prazer, né? Eu me chamo Cauã Cara, faço parte também aqui do time da Pushing, né? Fico na parte responsável de fazer a prospecção e eu mostro para os clientes potenciais da Pushing o quão importante é a gente prospectar parceiros, arquitetos, decoradores, corretores, até mesmo algumas consultoras, né, Luiz? Consultoras, né? Então, se você é dono de uma loja de móveis planejados, empresário do setor moveleiro, né? Ambientes corporativos, ambientes externos, eu não tenho dúvida que você vai conseguir pegar muita técnica aqui, muito processo, muita dica que você pode aplicar no seu dia a dia e conseguir vender melhor, certo? Então eu queria começar aqui perguntando para a Paty, também para o Cauã, os problemas assim que vocês mais encontram assim, nas lojas, né? O que mais trava a loja de se desenvolver, crescer, bater as metas, né? Eu queria entrar um pouco nisso. Paty, você que é responsável por azeitar ali, né, o processo de vendas, treinar o vendedor, treinar o captador, qual que você acha que é o inimigo número 1 hoje da loja, uma loja do setor moveleiro, né, planejado, alto padrão, corporativo, ambiente externo, pode escolher um desses, que mais trava a loja de bater as metas? Por que as lojas hoje não batem a meta de vendas? Olha, eu acho que o principal é a gente querer vender para todo mundo, né? Então é claro que a gente vai querer extrair ali o máximo que a gente pode das oportunidades que a gente recebe, mas a gente também precisa entender que a gente vai querer colocar energia naquele cliente que realmente é qualificado para a gente. Isso não significa que eu vou fazer o famoso corpo mole de, não, eu quero a venda pronta. Mas eu também preciso entender que essa qualificação é importante para que o meu time despenda energia para quem realmente faz sentido. Então, chegou aquele lead ali, a gente precisa ter uma mínima qualificação, entender se ele tem orçamento disponível. Por sinal, essa questão de orçamento é algo que as pessoas têm um certo receio de falar, né? Então, eu vou perguntar para o meu cliente quanto ele quer investir e tem o cliente... Antes nem até de falar com ele, já vou perguntar o orçamento. E aí o cliente tem cliente que fica receoso. Não, é você que vai falar o valor, não sou eu que vou falar o valor para você. Exato. Mas a gente precisa ancorar para que não adianta eu fazer uma cozinha para você ali de 50 mil reais se você está querendo investir 20, né? Eu posso entregar uma cozinha excelente para você dentro do orçamento que você me posicionar. Então é preciso que eu mostre também para esse cliente como que vai funcionar o processo de... Eu preciso pontuar para esse cliente qual que é o valor que eu consigo fazer essa cozinha e por que é importante ele me dar essa estimativa de investimento. Dá uma qualificadinha ali já, né? Então deixa eu ver se eu entendi. Vamos imaginar então que o lojista aí ele está com uma campanha de Facebook, de Instagram, de Google no ar, começam a chegar os leads, né? Então assim, eu tenho que ter um processo ali meio pré-combinado para entender se aquele lead eu avanço para o briefing ou eu deixo ele de lado. Seria mais ou menos isso daí, né? Exato, é isso por aí? Exato. Muito bom. O que você acha que são, vamos imaginar, se a gente pudesse montar um roteirinho de perguntas, assim, né? Quais são as perguntas assim, que o captador tem que fazer quando o lead chega para poder preparar essa oportunidade para um briefing, para de repente virar um contrato ou não? Um método que a gente utiliza, né, tanto na Pushing quanto com nossos clientes que melhor performam, é a metodologia do spin selling, né, que são ali perguntas que a gente utiliza ali, o spin, a palavra spin, para cada letra significa um momento de pergunta. Então no S eu vou entender qual é a situação do cliente, qual o contexto. Então esse cliente ele está comprando, ele está querendo móveis
para um imóvel que ele vai morar, esse imóvel já está pronto, não está, é um imóvel de investimento, exato, quem que vai morar nesse imóvel, eu vou entender o contexto. Depois disso, problema, o que esse cliente está tentando resolver? Então é um imóvel novo que eu não tenho nada, ou eu estou já morando em imóvel, esse imóvel não está me agradando, eu quero mais estética, mais funcionalidade. Legal, hein? Ou eu quero investir, né? E aí eu quero ali uma mínima estrutura para isso. Depois a gente vai para perguntas de implicação, que é o quê? Eu vou fazer perguntas que façam essa pessoa chegar no nível de consciência que eu quero para que ela perceba que ela precisa do meu produto. Legal. Né? Então eu vou implicando ela para que ela perceba, ela mesma chegue nesse raciocínio. E por fim, o N, que é de necessidade de solução. Então eu fui guiando o raciocínio dele para que eu qualifique, então eu entendo que faz sentido e ao mesmo tempo esse cliente também percebeu que ele precisa da minha solução. Muito legal, muito legal. O que eu vejo também, né, eu escuto muito falar, né, as lojas, agora, a maior parte das lojas, grande parte das lojas, não dizer a maior, né, mas grande parte das lojas tem um captador, tem uma pessoa ali fazendo a pré-venda. Só que muitas vezes o pré-venda é largado lá, né, e aí ele vai se virando nos 30, né, e é importante ter um pré-venda, mas uma lição de casa que tem que ser feita antes é esse roteirinho, que é o processo que a gente chama, né? E aí, com esse processo na mão, quais outras coisas você entende, Paty, que são fundamentais para conseguir contactar esse cliente e passar a bola redonda para o comercial? Olha, a posição do pré-vendas, muitas vezes, ela é subestimada. Só que a gente, estando nesse mercado há tanto tempo, a gente percebe que, muitas vezes, as oportunidades chegam e travam ali na qualificação. E, muitas vezes, o ponto mais importante é a questão do imediatismo, né? E isso é mais um ponto que é muito subestimado, porque o lead chega, essa pessoa, principalmente quando é do Google, então ele está pesquisando ativamente por aquilo. O cara está na intenção, né? Exato. Ele procura no Google e tem intenção, ele já está procurando o fornecedor, né? Exato, e as pessoas estão mais ansiosas hoje em dia. Então aí você pensa, busquei lá, achei a sua loja, mandei mensagem, eu estou ansiosa, eu quero reformar minha casa. E aí, 1 hora não responde, 2 horas não responde, tem loja que vai responder no dia seguinte, essa pessoa já esfriou, ou o seu concorrente respondeu mais rápido, já avançou com essa conexão e você perdeu. Aí depois fica reclamando que o lead não responde. Exato. Então, assim, quando a gente analisa hoje os clientes, né, as contas dos clientes, muitos casos que quando chegam pra gente, a gente percebe isso. Olha, tem muito caso que eu entrei em contato e o cliente não responde. Então, ele converteu na minha campanha e ele não avança na conversa. Aí a gente vai ver, não teve esse imediatismo. Pós-imediatismo, legal, consegui responder o mais breve possível. A gente recomenda em até 5 minutos. Esse é o número ideal. Por isso chegou, tem o processo escrito do SPIN, tem que responder em 5 minutos. Exato. O captador tem 5 minutos para abordar o cliente. Para abordar o cliente. Para fazer essa primeira abordagem. Oi, tudo bem? Sou a Patrícia da loja X. Estou aqui para te ajudar. Isso é muito importante, tá? E mais, o ideal é que o meu primeiro contato seja por ligação. Porque na ligação eu conecto muito mais com essa pessoa. Se essa pessoa não me atender, eu mando um WhatsApp naquele momento. Olha, tudo bem, cliente? Te liguei aqui, não consegui falar, mas sou a Patrícia da loja X, se você quiser me passar o melhor horário. Então, eu preciso fazer esse atendimento imediato, preciso principalmente tentar fazer ligação. A gente percebe que pelo WhatsApp ser uma coisa muito cômoda, né? Ele é um aplicativo ali muito confortável, as pessoas estão deixando de ligar. Mas... O captador, é o prato cheio para o captador preguiçoso. O captador preguiçoso fica ali no WhatsApp, não liga, não faz cadência. Exato. Então, a cadência é outro ponto super importante. Então, vai ter a pessoa que mesmo eu com imediatismo, porque tem aquela pessoa que vai converter fora do horário comercial e de repente se eu não tiver uma outra tecnologia, alguma coisa, eu não consigo atender ele imediatamente. Mas eu preciso da cadência para que eu consiga entender qual que é o melhor canal e o melhor horário para eu falar com ele. Cadência é a sequência de contato, né? Perfeito. Dia 1 ligo, mando WhatsApp, dia 2 ligo, dia 3, né? É a sequência de contatos. Né? Exato. E aí é muito importante a gente alternar esse canal e esse horário. Hoje, vamos supor que você converteu na parte da tarde e liguei para o Luiz. O Luiz não me atendeu. Amanhã... eu posso até ligar à tarde, mas eu vou ter ligado de manhã também. Por quê? Vamos supor que você é um médico e à tarde você está de plantão. Você não vai me atender. Não adianta eu ficar ligando sempre no mesmo horário. Alternar os horários, né? Alternar horário e alternar canal. Isso é muito importante. Então você que é dono de lojas mal planejadas, você tem que ter um jeito de trabalhar anti-captador preguiçoso. Liga na sua loja o alerta anti-captador preguiçoso. O que é o alerta anti-captador preguiçoso?
Tem que ter o roteirinho de perguntas certas que ele tem que fazer para ligar para o lead, atender o lead em 5 minutos, não ficar só no WhatsApp tentando contato, tem que ligar, né, Paty? Ligar. Você pode até dar uma alternada no WhatsApp, manda uma mensagem diferente, manda um case, manda uma cozinha, né? Um exemplo, né? Mas captador preguiçoso faz a loja vender menos. O que é o captador preguiçoso? Fica no WhatsApp, demora para... Só ativa o cliente pelo WhatsApp, demora para conectar, não liga para o cliente, né? Repete sempre a mesma mensagem, depois reclama que o lead não responde. É isso aí, né? Exato. Então, assim, são esses pontos que fazem a gente ter uma menor performance. Então, quando a gente está falando com o cliente, ele sempre vai pedir, olha, eu quero mais lead, eu quero mais lead. Mas, esse pode ser o problema? Pode, mas muitas vezes o lead está chegando e ele não está avançando por falha no processo. Então, esse processo ele é realmente muito importante. Um dos problemas que eu mais vejo, assim, né, quando a gente está no comercial, né, a parte está na operação, cuidando dos clientes, a gente está no comercial, né, apresentando a push para o cliente. Um dos problemas que eu mais escuto é que lead não responde. Pô, eu recebi aqui 100 leads, 30 não me responderam esse mês, né? O que você recomenda? O que geralmente quando o cliente está com esse número de leads não responde, né? O lead chegou, demorou um pouquinho para atender, ele começa a ligar, não responde mais, fecha o mês lá com um monte de leads sem resposta, sem responder o cliente. O que você recomenda para diminuir um pouco isso? Primeiro ponto, imediatismo. Então, começa a atender os seus leads em até 5 minutos. Eu tenho certeza que a sua taxa vai diminuir. Estou respondendo o mais rápido que eu consigo. Ainda assim, tem outra coisa para melhorar? Cadência. Eu tenho que fazer cadência. A gente vê muita empresa desistindo do lead com 1, 2 tentativas. Vocês já pagaram pelo lead. Investe ali, vai estressar todas as possibilidades. Sequência de contato. Sequência, exato. Ligação. Depois, outra coisa, a questão do pré-venda, ser protagonista. Eu vou tentar ali ao máximo, porque vai ter aquela pessoa que de repente dá até uma primeira resposta. Olha, Luiz, eu não posso falar agora. E aí ele fala, não, depois a pessoa vai me chamar. Não, cara, você tem que ter sempre um próximo passo agendado. E a questão do CRM, né, que a gente bate sempre nessa tecla. O CRM, se eu quero ser uma loja profissional com um bom resultado, eu preciso de ter um CRM bem estruturado e atualizado. Não tem essa de, meu captador ele não gosta de preencher, o meu vendedor não gosta de preencher. Eu quero que a minha loja vá para frente, eu preciso que o CRM seja utilizado. Então, não tem nenhum contato lá sem um próximo passo definido. Seja, o cliente falou que está em viagem para retornar daqui 15 dias, 20 dias, ok. Mas eu tenho uma próxima tarefa lá para eu não me perder na minha rotina. Se eu escrever no famoso ali no caderninho... Vai esquecer. Eu vou esquecer. Eu vou colocar numa outra agenda. Eu vou esquecer. Ali eu tenho todas as informações do cliente. É o meu painel de controle, tanto para o gestor quanto para a equipe. Muito legal. Que aula, hein? Que aula de boas práticas que a gente teve aqui com a Paty, né? Toda essa parte o captador tem que fazer, né? E uma das coisas que o Diogão está nos bastidores aqui, uma coisa que o Diogão sempre fala é o quê? Tem que diversificar canal. Tem que ter mais de um canal, né, mais de uma origem. Não pode viver só de porta, não pode viver só de indicação, não pode viver só do tráfego, né? Exato. E a gente trouxe hoje aqui uma referência em prospecção, nosso BDR More, né? Aí para as lojas, como as lojas chamam, né, geralmente de captador. O captador que recebe o lead, o captador, né, que vai atrás, prospecta, né? E a gente está aqui com o Cauã, que é expert nesse lance. Cauã, como é que é a loja de móveis planejados, qual que é a sua recomendação número 1 para uma loja de móveis planejados que quer diversificar, né, a origem de contatos, não quer ficar só dependente de porta, ou só de indicação, ou só de Google, do Instagram? O que a loja tem que fazer? Eu acho que o principal ponto, né, eles iniciarem a prospecção, focado em parcerias que façam sentido para a loja. Então tem lojas que gostam de trabalhar com arquiteto, pois ele tem em mão aquele projeto maior, ticket médio bacana, projeto grande, né? Ou tem lojas que gostam de trabalhar com corretores, design de exteriores, construtoras, é um mercado bem legal. Então focar em prospecção de potenciais parceiros com um captador dentro da loja, né? Uma pessoa focada ali para trazer essas reuniões. Muito bom. Então um outro canal, além do Google, além de porta, além de indicação, é fazer esse trabalho de prospecção. E aí você falou, arquiteto, construtora, imobiliária, certo? E mais algum? Esses aí, corretora, construtora. Corretores. Muito bom.
Como é que funciona esse trabalho, Cauã? Como é que você faz no dia a dia e o que o dono de loja de imóveis planejados tem que fazer para poder começar a prospectar ou o arquiteto ou a construtora? Primeiro pilar, identificar o seu ICP, né? Quem é o arquiteto que você quer conectar. ICP é o cliente ideal. Seu Qual é o perfil ideal de cliente? Exatamente, seu perfil de cliente ideal. Então, ele tem que saber quem é a pessoa que ele vai entrar em contato. Então, vai procurar no Google, no Instagram, né? Telefone, nome completo, fazer uma listinha. Dessa listinha, fazer uma breve pesquisa de quem vai falar. Então, quem é o Cauã? Quem é a Patrícia? Quem é o Luiz? O Luiz é o CEO da Pushing, né? Trabalha com marketing há 20 anos já, então já tem uma noção ali. Um pouquinho menos. Para ter uma noção ali. Vai conseguir identificar o perfil dele, até mesmo construir um rapport para quebrar o gelo ali, conseguir ter uma conversa com esse decisor. A gente sabe, né, que um arquiteto, um dono de um escritório de arquitetura, tem a bem corrida aí. Então, a gente, quando iniciar a prospecção, tem que iniciar ela de uma forma mais assertiva, mais direta. Então, ter clareza para quem vai ligar. Então, pô, é um escritório com porte maior, com projeto X, então montar uma listinha. Tem o site, né, do CAL, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Lá tem um telefone de todo o escritório de arquitetura, dos arquitetos, faz essa listinha, contabiliza ela certinho, pesquisa sobre o arquiteto no LinkedIn, sobre o Google Meu Negócio, montou a listinha, e aí? E aí começa o vamos ver, né? Não basta ter uma lista, ela não vai vir sozinha. Adianta, tem esses lista aí de clube casa, clube de arquitetura, é só a lista. É não só uma lista. Nada. O arquiteto ele não vai procurar a loja. Site de buscar obra, né? Não vai. Você tem que ir atrás. Como? Como a Paty falou ali no outro ponto. Ligando. Iniciando uma rotina de prospecção. Então, ligando para esse escritório de arquitetura, mandando mensagem para eles, né? No LinkedIn algumas vezes, e-mail também. Mas, em particular, para mim, o que eu tenho uma melhor taxa de conversão é ligando. Entrando em contato com o arquiteto, usando a técnica Spin Selling, entendendo qual é a situação dele, o problema, jogando um limão no problema dele, limão na ferida, para ele sentir mesmo o que está doendo nele hoje. E aí, dentro disso, eu vou conseguir mostrar para ele quais são os nossos diferenciais. Então, no quesito de imóveis planejados, o porquê o arquiteto tem que fechar com a sua loja. Muito bom, muito bom. E outra, né? São 20 mil escritórios de arquitetura. Na sua cidade, eu já falei isso, devem ter uns 1.000 escritórios. Na sua região, então, devem ter uns 300. Não é possível que todos eles já tenham marcenaria parceira, já tenham loja parceira e estão todos felizes. Não. Tem problema de suporte, tem problema na pós-venda, tem problema que a loja falou que dá para fazer uma coisa, chega na hora não dá para fazer. Então, tem muita oportunidade, né? E quando você aplica o SPIN ali, né, o Cauã, que você entende ali, que hoje ninguém quer receber ligação, né? Ninguém quer atender ligação, mas quando o cliente, quando o arquiteto atende, o que precisa acontecer para aquela ligação virar um agendamento, uma possível parceria? Você tem que qualificar, né? Então você tem que entender o momento dele, problema que ele está tendo, você tem que implicar, eu dizer o termo meio chato com o problema dele, para ele sentir a dor mesmo. Ele tem que sentir a dor. Ele tem que sentir. Senão não vai marcar reunião. Se você faz, às vezes até o cara consegue agendar, mas o que acontece? Não aparece. Não aparece. Às vezes faz o agendamento, o cara não aparece na loja, não entra no dia da call, porque ou não achou o problema que o arquiteto está tendo, ou até achou, mas falou do problema, mas não jogou limão na ferida, não implicou. Não implicou. É essa a importância da implicância. Quando você desligar o telefone, o arquiteto fica pensando, pô, esse cara tem um diferencial, ele sabe do que eu preciso. Ele falou uma coisa que é um problema que eu tenho. Ele falou uma coisa que é um problema que eu tenho, e quando a gente implica, a gente faz a pessoa ficar pensando. Ela vai dormir pensando nisso, ela vai acordar, tomar café da manhã pensando nesse problema, e ela vai ficar incomodada, até chegar o dia de conhecer a sua loja, conhecer o seu showroom, e aí vem a necessidade. Discute a parceria. Discute a parceria e inicia os projetos aí, essa parceria forte aí com o arquiteto e a loja planejados. Muito bom. Cauã, vamos imaginar então que o lojista ele comece a fazer um processo de prospecção na loja dele, mapeou ali os escritórios de arquitetura, colocou um captador, ele começou a ligar.
que você entende que é um resultado bom, né, para um processo de prospecção? Então ela já começou, montou uma listinha ali, vamos imaginar que para a semana ele escolheu 60 arquitetos para falar. E aí o captador começou a ligar. O que você acha que, num período de 30 dias, se ele colocar 60 contatos por semana, ele pode... A gente está aqui no rooftop, né, do prédio da Push, passou um caminhão cegonha aqui, fez um barulhinho, mas tá valendo. Aí o que você acha que é um resultado que o dono de loja pode esperar de um processo de arquitetura bem executado? Olha, se o captador tiver garra, força de vontade e realmente fazer o que tem que ser feito, ele tem que estar no mínimo no dia, fazendo 120 ligações. 120 ligações para arquiteto. Todos os dias durante esses 60 contatos. Porque assim, vamos ser sinceros, pode ser que de manhã hoje eu esteja ocupado, mas de tarde eu estou ocupado, então tem que tentar de manhã, tem que tentar de tarde. Não foi segunda-feira? Tenta na terça-feira. 1 hora. Chato é ficar sem vender, né? Não, chato é ficar sem dinheiro no bolso. Sem projeto. Sem projeto. Né? O captador quer ter a meta batida, quer receber aquela comissão no final do mês. A loja quer crescer no faturamento. O arquiteto também. Projetista quer vender também. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Então uma forma de ajudar todos é tendo essa vontade de ir atrás, ligar de manhã, ligar de tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ir atrás desse potencial parceiro. Muito bom, muito bom. E que resultado? Vamos imaginar, o captador está lá fazendo as 120 ligações dele por dia, 60 contatos por semana. O que tem que acontecer em termos de resultado? Olha, a gente até fala aqui, né? O mínimo esperado, o mínimo, é o mínimo. Tem que ser 10 agendamentos. Mas eu vou ser sincero, 10 agendamentos tranquilo para quem executa a atividade. Porque assim, quem tem realmente vontade, vai atrás, não desiste, cara, é mais de 20 agendamentos. E eu posso provar, eu mostro meus números nos últimos... Ele faz 30 agendamentos por mês. Então, assim, se você tem vontade, vai atrás, no mínimo, cara, é mais de 20 agendamentos, né? 10 a gente fala porque é obrigação. É o mínimo, né? O mínimo é o 10, mas a gente consegue muito mais se realmente não for preguiçoso, tiver força de vontade, não desistir no não, fazer as 120 ligações ou mais, né? E atrás do arquiteto. Não deu também na ligação, também fazer o WhatsApp qualificado. Mas assim, respondeu, cara, dá um jeito de conversar, que a ligação, né, geralmente, cara, a taxa de conversão é muito melhor. Ali, né? Você se relaciona com ele, você consegue encontrar um ponto em comum com esse arquiteto. Explorar o problema. Não é só uma mensagem no WhatsApp, se ele respondeu, se não respondeu, não respondeu. Você é explorar o problema que ele tem para implicar. Realmente, o objetivo aqui é a gente entender qual o problema dele, que a nossa necessidade vai ser em cima daquilo. Então, fica bem qualificado, né? Então, no mínimo, assim, quesito de captador bom, o seu captador bom, que tem vontade de tentar fazer, no mínimo, 10 agendamentos, mas a gente sabe que ele consegue entregar muito mais. Pelo menos uns 20 aí. Pelo menos uns 20. Então, olha só o que o Cauã falou, né? Pessoa que está prospectando o BDR, SDR, captador, seja lá o nome que você vai dar. Esse cara, com a faca nos dentes, bem treinado, fazendo pelo menos 120 ligações por dia, mandando um WhatsApp qualificado, explorando o problema, ele não vai fazer 10 agendamentos com o arquiteto por mês, vai fazer 20, mais que isso. E é o que o Cauã faz, seguindo exatamente o mesmo processo que a gente implementa nas lojas, né, Patrícia? Exatamente. Precisa executar o processo. Um dos maiores problemas que a gente tem, quando a Push vai vender projetos, né, para o setor moveleiro, a gente vende aceleração de vendas para o setor moveleiro, né? Eu vendo um processo validado, que as lojas que mais vendem atuam, que a gente usa dentro de casa, a maior dificuldade é o quê? É a execução, né? Às vezes o captador não executa, o projetista não executa, né? A pessoa que vai dentro não executa, mas se a gente tiver processos anti-captador preguiçoso, captador executando o negócio, fazendo as indicações, é no mínimo 20 agendamentos. Quantas vendas com 20 agendamentos geralmente uma loja pode fazer ou com 10 agendamentos, Cauã? Olha, vou colocar 10 aqui, né? A gente vê as lojas que eu venho conversando, que até faço a pergunta, de 10 reuniões, se tiver hoje, seu captador te trouxer 10 reuniões com o arquiteto, quantos você transforma em projeto, em parceria? A média do mercado... Contrato mesmo fechado. Contrato fechado, 3, 4 projetos. Mas, quando a gente pensa
Projeto de arquiteto, a gente tem que pensar que é aquele projeto maior. Ticket médio mais alto, né? Ticket Não é projeto de médio- 20 mil, 30 mil. Não, projeto maior, né? Tem lojas aqui que trabalham hoje conosco, 10 reuniões no mínimo, vendem 4, ticket médio de 100 mil reais. Você já pensou se hoje a sua loja tivesse 400 mil reais a mais no faturamento? Extra, né? Um Só extra, com uma carteira de arquiteto? é um canal a prospecção. Muito bom. Então, é algo que vem trazendo um resultado bem bacana aí para dentro das lojas. Muito bom, muito legal. E, Cauã, por tudo que você conversa, com várias lojas que você conversa no dia a dia, o que você acha que... Por que ainda tem loja que é do setor moveleiro, que faz lá um baita de um trabalho, tem um baita montador, conferente, projetista, e aí mesmo assim ainda não tem uma iniciativa para trazer arquiteto? Pelo que você sente no dia a dia, por que eles não estão fazendo isso já há muito tempo? Bom, muitas das lojas, eles acreditam que os arquitetos não fecham parcerias, que todos eles já têm uma loja parceira, ou que vão usar a loja dele apenas para fazer orçamento, né? Ele é apenas RT. Falando em RT, todo mundo quer dinheiro. Como eu falei, eu quero dinheiro, o arquiteto é dinheiro, a loja quer dinheiro e precisa de dinheiro, todo mundo. RT pode ser que queiram, sim. Mas... Pode ser não, vão querer, né? Vão querer, né? Mas... Desculpa. O que as lojas não estão fazendo prospecção de uma vez? Bom, muitos deles, eles não sabem como executar isso. Não tem um processo validado. Já tentaram, não conseguiram? Já tentaram, não conseguiram. Ficam procurando contatos que 1,5 milhão de lojas vão atrás, ou investem rios de dinheiro em clubes de relacionamento que não trazem retorno algum. Então eles estão decepcionados, né? Eles não acreditam que eles possam Estão machucados já, né? Com muita dor aí, né? Só que a gente, como especialista no setor moveleiro, mesmo tendo muita dor, a gente tem uma metodologia testada, aprovada por diversas lojas de imóveis planejados, que a gente sabe como solucionar essa dor. A gente consegue trazer arquiteto para dentro das lojas. Muito bom, muito legal. Bom, é isso aí. Então a gente falou aqui muito, né, de como você qualificar um processo, imediatismo, o lead que vem do marketing digital. A gente falou muito aqui, né, da postura que a equipe de prospecção tem para poder se conectar com o arquiteto. E eu queria entrar um pouco mais na área de vendas agora, Paty. Me conta um pouco. A gente, ao longo desse tempo, né, trabalhando com muitas lojas, a gente já experimentou muita coisa, né? E o que hoje para você, o dono de loja, precisa ficar atento para que a loja, com todos esses orçamentos que ela faz, com todos esses projetos que ela apresente, que ela consiga aumentar a conversão de projeto apresentado em contrato? Qual que você acha que são a prioridade, as primeiras coisas que o lojista tem que olhar quando ele não está convertendo uma taxa de conversão boa? Contrato apresentado e fechado seria 50%, um ticket vai até uns 30 mil. Pô, ótimo. Uns 30 tá ok, se estiver abaixo de 30 já é a luz vermelha, né? Exato. Mas o que você acha que o lojista tem que olhar para o processo de venda dele para aumentar a porcentagem, a taxa de conversão de projeto apresentado para contrato fechado? Sim, inclusive, essa taxa que você trouxe é muito importante, porque se eu tenho hoje um vendedor projetista que está com uma conversão abaixo de 50%, eu tenho que realmente ligar um alerta, porque ou essa pessoa está tendo alguma trava, ou eu preciso, de repente, pensar em trocar a equipe. Então, o ideal é que eu tenha essa taxa acima de 50%. Agora, pensando o que o dono da loja tem que gerar, primeira coisa, o briefing. Se o briefing for muito bem feito, e não é um briefing genérico, né? Eu tenho que sempre pensar, a pessoa não está vindo comprar ali um planejado genérico para a cozinha dele, não é um planejado genérico para o dormitório, é algo que está de acordo com o sonho daquela pessoa, com a expectativa. Então eu preciso entender qual é o motivador de compra dessa pessoa que chegou até mim, né? Ela quer obter lucro com aquele planejado, ela quer a questão estética, ela quer a questão de funcionalidade. Eu preciso entender o que está motivando. A venda começa no briefing. Começa no briefing, porque se eu chego no final da venda e eu estou cheia de objeção, não necessariamente foi na apresentação o meu erro, pode ter sido, mas possivelmente eu não levantei as necessidades da forma correta lá no briefing. Então, primeira coisa, o briefing precisa ser muito bem feito. Legal, fiz o briefing bem feito, levantei ali todas as necessidades. Aí, eu também preciso que a apresentação de projeto ela seja feita de forma excelente.
E, pensando na apresentação, tem muitas coisas que permeiam esse processo e esse momento, né? Por exemplo, eu não vou apresentar esse projeto no meio da loja, na mesa ali de trabalho. Eu vou reservar uma sala para isso. O meu cliente, ele não pode ter distrações. Se eu estou no meio da loja, o que acontece? Tem que estar focado na apresentação. Exato, eu tô disputando com o carro que passa na rua, com uma pessoa que chegou pedindo informação, e tudo isso faz essa pessoa se desconectar de mim. Então, uma sala preparada para isso, e no momento que eu vou preparar essa sala, eu já deixo a trena, eu já deixo as amostras ali, porque é muito importante que na hora que eu estou fazendo essa apresentação, eu não vire de costas para esse cliente, eu não saia da sala para pegar um objeto, porque eu me desconecto, né? Então, assim, é importante também eu perguntar para o cliente se ele tem aquele tempo de apresentação para que eu não tenha quebra. É importante que eu sirva ali algum lanchinho, um pão de queijo, um petisco, porque a pessoa com fome, ela não vai te dar atenção. Ela tá aqui pensando no McDonald's. Vai querer ir embora. Ela quer ir embora, né? Casal que vai com criança. Eu preciso ter alguma forma de distração. Você tem filho, se você estiver num local e a sua filha te chamando e o vendedor falando, para quem você vai dar atenção? Não tem como. Então, eu preciso pensar em todos esses pontos. E pensando na apresentação em si... Apresentação do projeto? Do projeto, eu preciso sempre relembrar ali pontos do briefing. Então, trazer ali... Comecei a apresentação, então, cliente, tudo bem? Olha, conforme a gente falou sobre a sua necessidade de ter ali o ambiente X com essa função, e aí começa a construir na cabeça do cliente qual é a necessidade dele, o que ele espera daquele ambiente, o que eu pensei. E aí, nisso é muito bacana porque ele percebe que eu realmente escutei. Porque hoje em dia as pessoas estão com as informações tão ali corridas, as pessoas ansiosas. É muito comum, você vai numa loja, você fala com a pessoa, você volta ali, de repente teve que voltar no outro dia, a pessoa, mas o que é aquilo mesmo? Você tem que repetir. Isso, assim, é inadmissível quando a gente está falando principalmente de uma venda de alto ticket. Então, quando você retoma para essa pessoa, olha, você me falou que você precisa desse detalhe, desse, olha, você chega tarde, né? Então, a gente já considerou aqui a questão de LED para você não ter que ligar a luz, amortecimento. Pro seu filho estudar, brincar. Exato. Então, assim, tudo isso vai mostrando para a pessoa que não é um projeto genérico. Eu não estou trazendo só uma cozinha. Eu estou trazendo a cozinha ideal para a sua necessidade. É a cozinha que você precisa. E aí vai muito além de eu falar para você, olha, a minha cozinha, ela tem 5 anos de garantia, é o MDF, é a ferragem X. Isso qualquer loja pode oferecer. Isso é característica, né? Não é característica. É a mesma coisa de eu virar para você e falar, olha, o meu remédio analgésico, ele cura sua dor de cabeça. É o mínimo que eu espero. Eu estou numa loja de móvel planejado, a qualidade é o mínimo que eu estou esperando. Então, é sob medida mesmo. É sob medida. É tailor-made, é a alfaiataria da movelaria, né? Exato. Então, o que eu tenho que falar para esse cliente? Que eu entendi qual é a dor dele, qual a necessidade e que eu estou contemplando ela aqui no projeto para você. Pergunta, Paty. Pergunta no meio da pergunta. Então, muitos projetistas, né, quando apresentam um projeto, né, reclamam que apresentou o projeto, o cliente foi embora e sumiu. O dono de loja reclama. Eu apresento o projeto, o cliente some e não responde. Muito provavelmente ele fez uma apresentação genérica, que não era conectada com o briefing. Exato. Isso é o que a gente sempre chega a esse diagnóstico. Por quê? Se eu estou te mostrando algo que está 100% de acordo com a sua expectativa e a sua necessidade, eu não vou ter necessidade, eu não sinto a necessidade, eu vou ver outro projeto mais barato. Eu vou ver em outra loja. Cara, isso aqui está contemplando o que eu preciso. É aquele negócio, né? Cozinha planejada, você faz 20 mil na Italínia, 20 mil numa concorrente B da Italínia, você faz 50 mil numa Criare, 50 mil numa Nil. Agora, uma cozinha planejada, uma casa planejada, perfeita para o seu estilo de vida, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, é única. E aí não tem preço. Exato. E aí, eu não estou comparando uma cozinha qualquer, né? É a cozinha para minha família. E que mais, Paty? Que mais que tem no processo assim perfeito de venda? O cliente sentou ali para ver o projeto, ele vai fatalmente comprar da gente no final, ele vai comprar da loja no final. O que mais que você entende que faz sentido ou falamos basicamente tudo? Muita informação, né? Muita informação. Você acha que tem mais, além de tudo isso, tem mais coisas assim que fazem sentido? Eu acho que assim, quando você está em uma loja, tudo deve transbordar os valores da marca.
né? Então, se eu estou falando aqui de uma loja de móveis planejados de alto padrão, todo e qualquer ponto de contato tem que mostrar esse alto padrão. Então, Patrícia, eu tô hoje querendo vender mais e eu quero um ticket maior, né? Eu quero vender um ticket de 100k. Legal. O seu showroom mostra um ticket de 100k? A sua apresentação é de um ticket de 100k? Né? Eu estou buscando clientes que tenham esse perfil de 100k, como o Cauã disse, né? Eu quero um ticket maior, eu vou ficar só esperando o lead de tráfego pago? O vendedor tem repertório de 100k? Exato, exato. Então, assim, eu prospecto o arquiteto, eu tenho know-how para falar com esse arquiteto, porque não é só eu trazer a ele, reunião, né? Então, eu preciso ter toda essa estruturação. Então, isso acaba sendo bem importante. Muito legal, muito legal. Muito bom. Então, a gente falou que tá chegando o lead, processo de captação bem azeitado, clareza de quem que é o cliente ideal, responder em 5 minutos. A gente falou da prospecção, tem possibilidade com arquiteto, com construtora, com corretor, né? E a gente falou muito aqui também da conversão, né? Então, o quê? Como é que sua loja pode aumentar a conversão de projeto e venda? Como é que sua loja pode, da metade, 50% dos projetos que ela apresenta, virarem contrato de verdade, né? Então, muita conexão com o brief, para o quê? Ser uma apresentação de projeto tailor-made, ter 100% da atenção desse cliente para você numa sala reservada, não competir com outros clientes entrando na loja, com o movimento dos funcionários, dos projetistas dentro da loja, né? Tem criança, tem que ter um lugar ali para a criança brincar, brinquedinho, uma área kids, porque você vai ter atenção 100%. E, Paty, é demais, é pedir muito, é muito agressivo, ou o cliente foi para a loja, sentou para ver o projeto, tem que matar na loja? O ideal é que sim. Por quê? O cliente que ele sai da loja, vai ter aquele cliente que a gente até divide, né, os perfis de cliente. Tem o cliente sinestésico, o cliente ali que ele é um pouco mais analítico, né? E eu preciso entender que vai ter o cliente que ele vai pensar e vai embora. Mas essa é uma minoria, né? Que ele vai embora e volta. A maioria das vendas, a gente tem até uma taxa que 80% dos clientes que vão embora não voltam. Então, eu preciso fazer o meu trabalho de forma excelente para que eu consiga fechar nesse momento da apresentação. Então, essa apresentação, ela precisa ser construída, esse fechamento ele vai sendo construído desde o início, né? Então, o captador fazer o trabalho ali excelente, levantando as dores, entendendo a qualificação. Quando chega para o projetista vendedor, ele faz esse briefing muito bem feito, para que quando chega ali no final, eu apresentei para esse cliente, fez sentido para você? Era isso que você esperava? Nossa, Patrícia, era isso que eu tava. Era isso que eu pensei, cara. Sonhos. Você entrou na minha cabeça. Cara, Aí, e aí não tem o que você questionar. tem por que ele ir para outra loja? Tem por que ele ir para parafuseiro, para marceneiro? Não tem, E uma né? coisa muito importante é assim: eu não vou mostrar o valor, né, o valor monetário, antes de eu validar que esse projeto realmente era o que ele esperava. É a casa dos sonhos. Né? Exato, é a casa dos sonhos. Eu preciso isolar essa objeção. Muito Então, legal. e isso eu vou fazendo a cada ambiente. Por quê? Se eu apresento, vamos supor que é uma casa completa, né? Eu apresento a casa inteira. Aí no final eu vou perguntar: era isso que você esperava? Uma que, mesmo que essa pessoa feche, ela não vai lembrar de todos os detalhes de alteração, porque vai ter uma coisinha ou outra, né? O ideal é que não tenha, mas às vezes acontece. Não tem jeito. Então, a cada ambiente eu vou validando. Era isso que você esperava? É a cozinha dos sonhos? Isso. É o quarto dos sonhos? É o home office dos sonhos? Exato. E aí, quando validei, era isso, aí quando eu vou passar esse preço, não é só um valor ali monetário. Eu tô falando É a casa dos sonhos. da minha casa dos sonhos. Incrível. E aí sim eu posso Muito conduzir legal. essa pessoa para um fechamento. Então, Luiz, vamos então avançar para você não perder o seu prazo? Muito legal. Vamos. E aí Muito tudo legal. bem. Muito Entendeu? bom. Muito bom. Bom, para fechar, queria trazer aqui um assunto um pouquinho polêmico aqui assim, né? Paty, você falou do imediatismo, né? Que o captador ele tem que atender ele em 5 minutos. E se o lead chegar num domingo à noite, numa sexta-feira, 4 horas da manhã, e aí, como é que faz? E olha que é uma grande recorrência nas lojas, né? Porque a pessoa, às vezes, no horário de trabalho, horário comercial, que a gente chama, ela tá no trabalho, ela não vai buscar por essas coisas, né? Tem uma ou outra que busca. Então, a gente tem um grande público que, de madrugada, fora do horário, vai procurar. Então, a gente... Posso falar?
claro. Né? Por eu levantei a bola pra você bater. Vai embora. Então a gente Daqui a pouco vamos gravar anúncio, hein, Diogo? e aí a gente desenvolveu, né, um agente de IA para atender justamente esses leads. Por quê? Por melhor que seja... Um captador de inteligência artificial. Exato. Por quê? Por melhor que seja o meu captador no horário comercial, se a pessoa entrar fora desse horário, quando esse captador, no primeiro horário útil, ele volta, essa pessoa já esfriou. Agora, se eu tiver um agente de inteligência artificial que não é um chatbot, tá? Não é aquela aperte 1, aperte 2 ou algo muito genérico. Mesmo, né? É uma conversa. Muitas pessoas não vão perceber que não é um humano que está ali. E aí eu já consigo ir qualificando e conversando essa pessoa, acalmando o coraçãozinho dela ali. Ela se interessou pelo meu produto. Eu já dou as primeiras informações de manhã, quando esse captador chega, dá a continuidade da conversa, ou às vezes já vai direto para o consultor, porque o agente muitas vezes qualifica tão bem que não tem nem a necessidade de eu passar pelo meu captador. Então, eu consigo pegar todas essas frentes e ter uma excelente taxa de conversão. Se você quer colocar um agente de IA, quer substituir o seu captador por uma inteligência artificial pela metade do preço, manda mensagem pra gente aí que a gente vai te mostrar como é que faz isso. Beleza? Para fechar, Cauã, que dica você dá pro dono, pro empresário do setor moveleiro que quer começar hoje um processo de prospecção de arquiteto, construtora ou seja lá o que for, o que ele tem que fazer, em 3 passos que ele tem que fazer para começar hoje a prospectar arquiteto, construtora e afins? Primeiro, em 3 passos, né? Se ele pensa nisso daí, primeiro ele tem que pensar se... Vai falando, vai na sua cabeça. Qual os 3 passos para implementar hoje um processo de prospecção? 3 passos para implementar hoje um processo de prospecção. Pode ser mais fácil também, tá? Você que sabe, é mais para complicar um pouco só. Para começar, ele tem que pensar se isso faz sentido. Não, eu já fiz, né? Fez sentido. Vai lá. Aí o que ele tem que fazer para implementar o processo de prospecção? Bom, ele tem que primeiramente pensar no quanto isso pode ajudar a loja dele. Lembra que a gente comentou antes? No mínimo 10 reuniões por mês com arquitetos, 4 vendas, dependendo do Que faça 2? Que faça 2, um ticket médio que faça sentido para ele, depende da loja, 50, 60, 70. Boa, fez sentido. E aí? Fez sentido. Segundo pilar, colocar um captador preparado, um captador com vontade de ir atrás. Ligar para o Para arquiteto. ligar mesmo. Ligar para o curador, trazer esse agendamento. E o terceiro passo, procurar a Push, que é especialista nesse pilar. Que Muito pode bom. ajudando. Show de bola. E é isso aí. E, Paty, para uma loja hoje que tem lá os seus projetistas, tem lá a sua equipe de vendas, né? Qual é a dica principal que você dá para uma loja que quer vender mais, quer ter uma taxa de conversão de 50% para sintetizar tudo isso que a gente falou hoje? Implementar processos. É importante que tenha processo padrão para as coisas acontecerem. Porque a gente sabe que tem muito vendedor aí que está há muitos anos no mercado, performa bem, mas se a gente processo para que isso aconteça, acaba que vai se perdendo, vai variando o meio do caminho. A gente precisa de previsibilidade. E a previsibilidade vai de termos profissionais qualificados, processos que funcionam, como os nossos métodos, que de fato são testados e validados. Então, é preciso que exista esse processo e uma vez que a gente consegue executar esse processo com excelência, aí sim a gente vai ver o ganho no final do mês. Muito bom, hein? Bom, pessoal, acho que é isso. Para fechar, recadinho do coração. Cauã, recadinho do coração. Para que você manda um recadinho do coração? Hein? Eu mando um recadinho do coração? Eu mando um recadinho no coração para todo o time da Pushing, pela estrutura que a Pushing tem no quesito trazer potenciais jovens para o mundo do marketing. Então, um abraço muito forte a todos os lamacianos, assim como eu. E é isso aí, um abraço para a Pushing, que hoje eu estou aqui, virei um especialista em quesito captação de lojas de imóveis planejados por conta do Lamácia, por conta da Pushing. Muito legal. Obrigado pela presença aí, que tenha mais aí, hein? Paty, recadinho do coração para fechar. Bom, eu vou mandar o meu recadinho do coração para os meus clientes, porque eu sei que muitas vezes a gente tem um processo aí que a gente é chato, a gente insiste para que isso funcione, mas é porque a gente entende que o resultado vai vir e é por isso que a gente se preocupa tanto quanto ele com a loja, com o empreendimento dele. Então,
todo o nosso trabalho, todo o nosso propósito é para que eles tenham uma conversão melhor. Muito legal. Obrigado, Paty, por ter ajudado aqui a gente a levar esse conteúdo. Então você, que é empresário do setor moveleiro, acompanha sempre a gente sempre vai falar do seu segmento. Tem interesse em trabalhar com a gente, manda uma mensagem, deve ter algum link aqui embaixo. E é isso aí. Obrigado e até o próximo episódio.